Oi, pessoal dos nonos anos, bom dia para vocês, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Hoje, turminha, nós vamos estudar 3 assuntos. Vocês vão aprender hoje por que todo número elevado a zero dá 1. Lembra que na aula anterior eu tinha dito para vocês que ia chegar um momento que dava para eu explicar isso. Então já chegou esse momento, hoje eu vou explicar. Vamos aprender também, vamos relembrar, né, potências de expoente fracionário, o que significa, o que fazer quando aparece uma. E depois, finalmente, vamos entrar no estudo dos radicais, que é a matéria do nono ano mesmo, tá bom? É aqui que começa a matéria do nosso nono ano, só que essas 3 aulinhas que eu dei anteriormente a isso, elas são necessárias para a gente conseguir estudar os radicais com bastante atenção e entender o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, então, por que será, né, que todo número elevado a zero dá 1? Sempre as professoras de matemática diziam isso. Olha, gente, aqui só decora, tá bom? Todo número elevado a zero dá 1. Tudo tem lógica, né? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Claro, ele uma vez só vai dar ele mesmo. Zero elevado a qualquer número dá zero. Claro, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar zero mesmo, né? 1 elevado a qualquer número dá 1. Óbvio. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Agora, todo número elevado a zero dá 1? Aí não tem muita lógica, certo? Eu, pelo menos só de falar essa frase, eu não vejo lógica nisso. Então, o esquema é esse. A gente aprendeu isso na escola, ó. Que todo número elevado a zero dá 1, certo? A professora falava, ó, decora isso aqui, todo número elevado a zero dá 1. Beleza. Por que será, né? Então, gente, eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês que isso aqui é verdade baseado na propriedade potência 2. Potência de mesma base, divisão de mesma base, tá? Então, eu vou conduzir vocês a raciocinarem e a concluírem isso aqui, tá bom? Então, primeiro de qualquer coisa, eu quero falar para vocês o seguinte. Quanto daria a conta 3 dividido por 3? Professora, dá 1, lógico, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Muito bem, parabéns. Se fosse 1,5 dividido por 1,5. Não importa que o número é quebrado. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Uma vez 1,5 é 1,5. Para 1,5 não falta nada. Normal, né? O que mais? Vamos pegar, por exemplo, 3 quartos dividido por 3 quartos. Ó, é um número dividido por ele mesmo. Então, obviamente, vai dar 1. Então, não tem como discordar disso, certo? Correto? Todo número dividido por ele mesmo dá 1, certo? Então, não tem como discordar disso, a gente já sabe, sempre soube que qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, porque ele cabe uma vez em si mesmo e não sobra nada. Muito bem. Agora, eu vou fazer paralelamente, pegar a propriedade P2, tá? Potência 2. Só que eu vou pegar a potência 2 especificamente com essa situação aqui. Por exemplo, ó, 3 a quarta dividido por 3 a quarta. Certo? Ó, é a propriedade P2 porque é uma divisão de potências de mesma base. O que a gente aprendeu sobre isso? Que eu devo, na propriedade P2, conservar a base, 3, e subtrair os expoentes. 4 menos 4 dá 0. Só que observe uma coisa, 3 a quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81, dividido por ele mesmo, porque 3 a quarta dividido por 3 a quarta, quer dizer, 81 dividido por 81. Vai dar o quê? 1. Ou seja, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Só que pela propriedade P2, como é divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a gente já descobriu que o 3 a 0 dá 1. Mas só vai dar certo com 3? Vamos pegar outro exemplo, ó. Por exemplo, 15 elevado à oitava dividido por 15 elevado à oitava. Conserva a base, que é a mesma, 15. Subtrai os expoentes, porque é uma divisão, propriedade P2, 8 menos 8, 0. Só que 15 oitava está dividido por ele mesmo, então vai dar 1. Então, a gente conclui que o 15 a 0 também dá 1. E isso, pessoal, eu poderia fazer com qualquer número. Ó. Vou pegar, por exemplo, n elevado a m dividido por n elevado a m. Ó, um número dividido por ele mesmo. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1. E é uma divisão de mesma base, eu vou conservar a base
e subtrair. M tira M, 0. Então, ó, qualquer número elevado a 0 dá 1. Como eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então, essa é uma maneira de você entender por que todo número elevado a 0 dá 1. Assunto encerrado, esse assuntinho aqui que tinha ficado pendurado para trás, né? Vamos lá, seguindo, segue o bonde. Outra coisinha que você já deve ter aprendido, mas pode ter esquecido, e a gente não pode não saber isso para estudar os radicais, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente faz quando tem uma potência cujo expoente, o numerinho de cima, é fracionário? Nossa, professor, isso existe? Existe, você já deve ter estudado, mas já esqueceu. Então, vamos lá? Eu vou pegar aqui uma potência qualquer, ó. A elevado a M sobre N. Ó, o título não é potência de expoente fracionário. Então, a base pode ser qualquer tipo de número, inclusive pode ser uma fração, não tem problema nenhum. A base é um número qualquer e aqui, ó, nós temos um expoente. E esse expoente é uma fração. O que a gente faz quando encontra uma coisa dessas? Vou te ensinar uma coisa assim, ó. Toda potência de expoente fracionário vira um radical, tá? Então, toda potência de expoente fraçãozinha vira um radical e vice-versa, tá, pessoal? O que tem aqui que seria a base da potência vai virar o radicando do radical, o número que vai dentro da raiz. Então, A é A, B é B, 3 é 3, 5 é 5 e assim por diante. E aqui eu vou ensinar para vocês uma regrinha que é para facilitar e você nunca mais esquecer. Na vida, tem sempre as pessoas que estão por cima e as pessoas que estão por baixo, numerador e denominador, tá bom? Como que funciona? Funciona assim, ó. E aqui nos radicais sempre tem os que estão por dentro e os que estão por fora. Então, na vida é assim, vê se vocês concordam comigo, ó. Quem está por dentro dos assuntos, ó, quem está por dentro dos assuntos, fica sempre por cima. E quem está por fora dos assuntos, fica sempre por baixo, tá bom? Então, é isso aqui que você tem que fazer quando você vir uma potência de expoente fracionário. Ou quando você tem um radical, tá? Aqui é o expoente, aqui é o índice do radical e aqui é o radicando. Então, dá para transformar isso nisso e vice-versa, ó. Isso nisso. Às vezes você precisa voltar. Então, às vezes você está aqui, precisa ir para lá, às vezes você está aqui, precisa vir para cá. Depende do exercício, depende do que você precisa fazer na hora. Então, a regra é, ó. Quem está por dentro dos assuntos está sempre por cima. E quem está por fora dos assuntos está sempre por baixo. Se você inverter isso, você errou. Tudo bem? Então, é assim que você vai proceder quando tiver uma potência de expoente fracionário e quiser transformar isso, vai transformar num radical. Ou quando tiver um radical, quiser transformar isso, vai ser uma potência de expoente fracionário. Exemplos. Vamos lá. Exemplinhos aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, ó, 5 elevado a meio. Professora, quanto é 5 elevado a meio? Ó, 5 elevado a 1 é 5. 5 elevado ao quadrado é 25. E 5 elevado a 1 meio, como é que faz? É 2,5? Nada disso, de jeito nenhum. Então, ó, para você saber quanto é um número elevado ao expoente fracionário, você transforma isso em raiz, ó. Acabei de falar. E aí você põe. Se aqui é 5, você põe 5. Quem está por cima vai por dentro. Quem está por baixo vai por fora. Então, deu raiz, índice 2 de 5 elevado a 1. Agora, gente, todo mundo sabe que a raiz de índice 2 é a raiz quadrada. Então, esse 2 você não precisa pôr, ele é invisível. E outra coisa, o expoente 1 também é invisível. 5 elevado a 1 é 5. Então, 5 elevado a meio, gente, é a raiz quadrada de 5. E aí, você quer saber quanto que é a raiz quadrada de 5? Você digita na calculadora. 5 raiz quadrada. Ó, vai dar aproximadamente 2,23, etc. Ó, porque é um número irracional. Não é exato, isso aqui não acaba nunca. E não é uma dízima também. Números decimais que são infinitos e que não são dízimas são irracionais. Por isso que a gente diz que as raízes não exatas são todas irracionais, tá? Se eu tivesse, por exemplo, ó, 3 elevado a meio. É a mesma coisa, ó. Quanto é 3 elevado a meio? Vira raiz, porque o expoente é fracionário. Coloco 3 aqui. Quem está por cima vai por dentro. Quem está por baixo vai por fora.
Raiz quadrada de 3 elevado a 1, ou seja, raiz quadrada de 3, porque o índice 2 é invisível e o expoente 1 é invisível. Então, é a raiz de 3. E quanto que é a raiz de 3? Vem na calculadora. 3 raiz quadrada. 1,73, etc. Aproximadamente 1,73 infinitamente. Também é um número irracional, ó. Ele é um número decimal, infinito e não é dízima. Cada hora dá um algarismo diferente. Você vê na calculadora, ó, tem um monte de algarismos e aí acaba o visor, porque não cabe, tá? Então, são números irracionais. Toda raiz não exata é irracional. Agora, se você tiver aqui, por exemplo, ó, 5 elevado a 2 terços. 5 elevado a 2 terços. Ó, expoente fracionário vai virar raiz. Coloca o 5 aqui dentro. Quem está por cima vai por dentro. Quem está por baixo vai por fora. Opa! A raiz cúbica não é invisível o índice. Tem que deixar a raiz cúbica. Porque se você tirar esse 3, vira 2. Porque a raiz invisível é a quadrada. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então, agora, para saber aqui, ó, a raiz cúbica de 25, você precisaria de uma calculadora científica, tá bom? Que não é o caso aqui, eu não tenho agora, ó. Tá bom? Então, raiz cúbica de 25 é quanto, professora? Vamos pensar um pouco? Ó, está entre que números e que números? Só para você ter uma noção, ó. 3 vezes 3 vezes 3, ó, 2 vezes 2 vezes 2, porque a raiz é cúbica, então você tem que ver o número que faz ele, vezes ele, vezes ele, 3 vezes e dá perto de 25. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Muito longe. 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Passou de 25. Então, a raiz cúbica de 25 é mais que 2 e menos que 3. Certo? Ó, vou até colocar aqui, ó, que a raiz cúbica de 25, ela está entre 2 e 3. Ela é maior que 2 e é menor que 3. Porque ela vai dar 2 e pouco. Ó, o 2 só é pouco, porque 2 ao cubo daria 8, e aqui é 25. E o 3 ao cubo é 27, passaria. Então, esse número ele está entre 2 e 3. É assim que representa, ó. O 2 é antes dele e ele é antes do 3. Então, ele é mais que 2 e menos que 3, tá? Só para constar, isso é uma observação. Certinho? Só com a calculadora científica você consegue resolver isso. Então, se nós tivermos... E o contrário, professora? E se fosse assim, ó? Ó, se fosse assim, por exemplo, eu tenho aqui raiz quinta de 2. O que isso dá, professora, para fazer? Se eu posso transformar isso numa potência? Pode, ué, daqui para cá agora. Então, seria o 2. Quem que é o número invisível que está aqui? O 2 está elevado a quanto? A 1. A 1, ó. Então, é 2, quem está por dentro vai por cima e quem está por fora vai por baixo. Então, se eu quiser vir daqui para cá, é a mesma regra, ó. Esse que é o radicando vira a base, quem é o expoente interno vai em cima, quem é o índice da raiz vai por baixo. Então, 2 elevado a 1 quinta é a mesma coisa que a raiz quinta de 2. E quanto que é a raiz quinta de 2, professora? Ó, só tem raiz quadrada na calculadora simples, então também teria que pegar a calculadora científica. Raiz quinta de 2 quer dizer assim, ó, qual é o número que você faz? Ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 5 vezes e dá 2 ou perto de 2. Ó, 1 elevado a quinta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Se eu já for para o 2 elevado a quinta, gente, 2 a quinta já é 32. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, é mais que 1 e menos que 2. Certo? Então, é assim que você decide qual é o número. Não dá para você saber sem a calculadora científica, mas dá para você saber que é um número entre 1 e 2. E é mais perto do 1 do que do 2, porque 2 a quinta dá 32. Então, está muito longe disso aqui. Tudo bem? Então, ó, a raiz quinta de 2, ou 2 elevado a quinta, raiz quinta de 2, é um número que está entre 1 e 2. Quer dizer, o 1 a quinta dá 1, então não dá 2. Só que o 2 a quinta dá 32, está muito além. Então, é 1 e pouquinho, bem mais perto do 1 do que do 2. Também isso é uma observação. Só para você saber localizar o número, é importante você saber fazer isso. Tudo bem? Certinho? Então, aprenderam como... Lembraram, né? Como transforma uma potência de expoente fracionário? Ela transforma-se sempre num radical. E vice-versa. Tá bom? E aqui, deixa eu te dar um outro exemplo que eu pensei agora, ó. Por exemplo, ó, se você tiver assim, raiz quadrada de
32. O que vai dar, professora? Vai dar 32 elevado a 1 meio? A 1 meio? Não, aqui ó, o 32 é um número fatorável. Então você pode fazer assim, ó, raiz quadrada. Quando você divide o 32 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, vai dar 2 à quinta. Né? Ó, 2 elevado à quinta não é 32? Se eu fatorar o 32, dá 2 à quinta. Então você pode fazer assim, ó, 2 elevado a, quem está por dentro vai por cima, quem está por fora é o 2 invisível, vai por baixo. Tá? Então, na verdade, a raiz quadrada de 32, a gente não põe assim, raiz, ó, a gente não coloca assim, raiz de 32 igual 32 elevado a 1 meio. Posso fazer isso? Posso, mas é muito melhor você fatorar o 32, já que ele é fatorável, e fazer dessa forma. Ah, e por que você não fez assim nesse? Porque 5, 3, gente, é tudo número que não dá pra gente fatorar, que eles já são números muito, que só dividem por ele mesmo, tá bom? Bom, então encerrada essa parte, que eu consideraria ela parte de 8º ano ainda, tá bom? Agora a gente vai começar a estudar os radicais. Então vamos lá, o que é um radical? Né? O radical é o que tem uma raiz. Professora, a gente já estudou a raiz quadrada? Sim, estudou a raiz quadrada, mas agora vai aprender muito mais coisas sobre radicais, tá bom? Vamos primeiro, ó, só fazer uma coisa aqui, ó. Raiz, vou colocar um A aqui, para dizer que é um número qualquer. Vou colocar um M aqui e um N aqui, tá? Ó, raiz enésima de A elevado a M. Então, isso aqui vai dar um número, certo? Ó, vai dar um número. Que número é esse? É o número que elevado a esse sobre esse dá esse aqui, ó. Pela propriedade que acabou de aprender agora, tá bom? Então, vamos colocar isso aqui como sendo um x, ó, um valor genérico. Primeiro, vamos relembrar os nomes? Como é que chama esse numerinho aqui? Índice. Ele é o índice do radical. Como é que chama esse símbolo aqui, ó? Ele é o radical. Isso que vai dentro do radical, o nome é radicando. Tá bom? Às vezes a gente chama tudo de raiz e manda ver, né? Mas para saber direitinho, os nomes são esses, tá bom? E o resultado da raiz, o resultado se chama raiz. Tá? Aliás, o resultado da radiciação. A operação se chama radiciação. Operação é a radiciação, que a gente, para economizar palavras, na maioria das vezes chama tudo de raiz. Mas na verdade a raiz mesmo é só o resultado da radiciação. Tudo bem? Como que funciona a radiciação? Funciona assim, ó. Por exemplo, então exemplos, raiz quadrada, ó, não tem nada aqui, não é 1, tá? Quando não tem nada é 2. Então, raiz quadrada de 36. Por que que é 6? Porque o 6 é o número que é elevado aqui, ó, ao 2, que é o quadrado, resolve 6 vezes 6, dá 36. Ah, então, raiz quadrada é a raiz que o índice é invisível, mas é 2. Então, a raiz quadrada de um número é o número que é elevado ao quadrado, ou seja, feito ele vezes ele mesmo, tal que dá aqui dentro. Então, não é dividir por 2. Raiz quadrada de 36 não é 18. Não é divisão por 2. Se fosse divisão por 2, não precisaria existir a operação raiz quadrada. Existiria só a divisão por 2, tá? Não esqueça isso. Raiz cúbica de 27. Ah, existe raiz cúbica? Sim. Então, você tem que procurar assim. É só dividir por 3? Não. Radiciação não é divisão, gente. É pensamento. É o 3. Por que que a raiz cúbica de 27 é 3? Porque o 3 é o número que é elevado a esse índice, que aqui vira expoente. A gente faz 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, deu os 27 que estão aqui dentro, ó. Beleza? Outro exemplo, ó. Raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81. Qual é o número que eu faço? Ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, 4 vezes se dá 81. É o 3. Então, por quê? Porque 3 elevado a esse índice aqui, ó, que vira expoente, 4, resolve 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, ó, 4 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, dá os 81 que estão aqui dentro.
e assim por diante, tá? Então, radicais existem de quaisquer índices. Índice 2 é a raiz quadrada, a mais famosa. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz de qualquer índice, tá? E como que eu vou descobrir, professora? É experiência e algumas continhas que a gente pode fazer, tá? Então, vamos fazer algumas continhas. Vou virar a página aqui, virando a página da vida. Muito bem. Então, existe, algumas situações que a gente deve calcular, tá? E vamos pegar também com exemplos com números negativos, Olha outro exemplo, Raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8, eu tenho que saber qual é o número que elevado ao cubo dá menos 8. O menos é problema? Nesse caso, não. Quando o índice é ímpar, o menos no radicando não é problema. Então, você pensa assim, qual é a raiz cúbica de 8? Não é 2? 2 ao cubo dá 8. Mas aqui é menos 8, professora. Então, é menos 2. Dá certo? Dá, porque olha só. Quando eu pego o menos 2, veja que eu coloquei no parêntese, para indicar que pego o menos também. Quando eu pego o menos 2 e elevo ao cubo, a conta que eu faria é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, olha só. Menos com menos dá mais com menos dá menos, igual aqui, aqui é menos. Lembrando que menos elevado a ímpar dá menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Deu certinho o número que está aqui dentro. Com o sinal, inclusive. Então, beleza. Isso aqui, gente, é um número real. Pertence ao conjunto dos reais. Então, existe raiz cúbica de menos 8. É menos 2 e o motivo está aqui. Agora, olha esse caso aqui, Raiz, por exemplo, quarta de menos 16. Olha só a situação. Se você pensar no 2, 2 elevado à quarta dá 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então olha só. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, deu 16. Deu 16, não deu menos 16, que é o número que está aqui dentro. Então, 2 à quarta não dá menos 16, então não é o 2 o resultado. Aí você fala assim, deve ser o menos 2 então. Vamos ver. Se fosse o menos 2, quando você elevasse o menos 2 à quarta, também teria que dar menos 16, mas você vai ver que não vai dar, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha o resultado disso. Menos com menos mais com menos menos com menos mais. Lembra? Menos elevado a par dá mais. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. E aí, deu o número que está aqui? Não. Também não deu menos 16. Deu mais 16. Então é o seguinte. Você pode estar pensando assim, então é menos 2 e mais 2. Não, gente, é um número só. Um número que elevado à quarta dê menos 16. Sabe qual é a conclusão? Não é um número real, tá? Então a gente diz que esse número, ele não é um número real. Lá atrás, na aula de conjuntos que eu passei para vocês, eu coloquei que toda espécie de números é real, até os irracionais, porém, as raízes índice par de números negativos não são números reais. E são que tipos de números, professora? Quando você estiver no terceiro ano do ensino médio, você vai aprender um conjunto que chama conjunto dos números complexos. No conjunto dos números complexos, isso tem resultado. Isso vale uma coisa. Vou até adiantar, vale 4 imaginários. Mas não é agora no nono ano, tá? Então, até o segundo colegial, que você vai ver só o conjunto dos reais, toda vez que aparecer uma raiz índice par, raiz índice par. Ou seja, aqui tem que ser um número par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, número par. Aqui pode ser qualquer número. Se aqui, gente, aqui pode ser qualquer número, tá? Só que se, tiver um negativo, um sinal de menos, num número aqui dentro e o índice for par, sinto muito, isso não existe no campo dos reais, tá? Agora, se aqui for ímpar, normal, olha aqui, a raiz cúbica de menos 8 deu menos 2. Tudo bem? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para um aluno. Professor, e as raízes não exatas? Existem as raízes não exatas, que não tem nada a ver com não pertencer aos reais.
tá? Então, vamos ver outra observação aqui, ó. Observações, mais observações, mais observações. Se eu tiver, por exemplo, a raiz cúbica de menos 20. Isso existe? Existe. Pertence aos reais. Eu sei quanto é esse resultado? Não. Eu tenho que pegar uma calculadora científica e aplicar a raiz cúbica de menos 20. Vai dar um número negativo, tá? Então, isso existe, é um número quebrado. Ó, raiz cúbica de 20. 2 ao cubo é 8. 3 ao cubo é 27. Passou. Então, é um número que está, ó, sem considerar o sinal, estaria entre 2 e 3. Né? Entre menos 3 e 2. Então, considerando o signo negativo. Então, existe, mas é quebrado. É um número irracional, tá? Então, ele é um número real, é um número irracional. Mas todo número irracional está dentro dos reais. Então, isso aqui existe. Pertence aos reais, pertence aos irracionais que estão dentro dos reais. Mas, se fosse assim, ó, raiz, por exemplo, sexta, ó, sexta é par. Raiz sexta de menos 20, aí, gente, ó, isso aqui não pertence aos reais. Mas não é que não pertence porque não é exata. Mesma coisa, ó, 1 elevado à sexta dá 1. 2 elevado à sexta dá 64. Então, esse aqui seria o número entre 1 e 2, respeitado o sinal de menos. Só que não é só por isso que não existe. Então, isso aqui não existe, não é porque é quebrado. É por causa do negativo e o índice par, tá? Então, aqui existe, é quebrado, ó, isso aqui é um número quebrado. Você só descobre pegando a calculadora científica. Mas não tem problema ser quebrado, ser infinito, não ser exata. Existe, pertence aos irracionais, pertence aos reais, porque o índice é ímpar. Agora, a raiz sexta de menos 20 não pertence aos reais, não pertence aos irracionais, não é porque é quebrado, é porque tem um negativo, ó, tem um negativo e o índice é par. Tá bom? Então, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês na aula de hoje. Na aula de amanhã, a gente vai começar a aprender já as propriedades dos radicais e já vamos começar também a aprender tudo que tem sobre radicais em termos de simplificação e operações, tá bom? Só para a aula não ficar muito longa, já está com 27 minutos, eu vou parar por aqui hoje. Beijinho para vocês, ó, quero pedir para vocês, quem não buscou o livro de matemática na escola ainda, vá lá e busque, ó, esse é o livro de matemática do 9º ano desse ano, novinho, tem que ir lá buscar esse livro, tá bom? Porque eu vou começar a postar os exercícios e o meu já tem os exercícios com a resposta, então não posso tirar foto e mandar para vocês, certo? Então eu vou sempre falar página tal, para vocês fazerem os exercícios, ok? Então é isso. Vão lá buscar o livro, por favor. Beijo para todos.